Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. É o nosso 13º encontro. Estamos trabalhando essa quinta catequese agora, a celebração eucarística, e vamos trabalhar o tema a comunhão. Como se comungava naquele século IV. Nós ainda somos chamados a comungar deste modo, ao receber a Sagrada Eucaristia. Nós trazemos essa tradição de São Cirilo de Jerusalém, resgatada após o Concílio Vaticano II, na prática sacramental. Nos afirma, então, nessa quinta catequese mistagógica, que é a última, e com isso nós terminamos as catequeses mistagógicas, devemos depois começar a tradição apostólica de Hipólito de Roma. No parágrafo 19, sobre a comunhão, nos diz, então, São Cirilo. Depois disso, diz o sacerdote, as coisas santas aos santos. Naquela antiguidade, século I, II, III, IV, as pessoas que ainda não eram batizadas, elas podiam permanecer na celebração eucarística até o momento da liturgia da palavra. Eles participavam na liturgia da palavra e depois eles eram despedidos, onde eles iam para um local e ali eles recebiam a instrução para o batismo. Só ficavam ali na parte celebrativa para a celebração da Eucaristia, da comunhão, aqueles que já haviam feito a comunhão, já haviam participado da Eucaristia. Quem não havia, então, feito a comunhão, não podia participar da Eucaristia. Então, o bispo dava uma bênção, eles se retiravam com alguns diáconos, alguns mestres responsáveis pela catequese, e lá eles recebiam a formação. Então, aqui nós temos uma comunidade de pessoas que já fizeram sacramentos de iniciação, passaram pelo batismo, pela crisma e pela Eucaristia. Só eles permaneciam neste momento. Só eles podiam participar da Eucaristia. Novamente retorno, eles podiam participar da liturgia da palavra. Então, começa agora a parte da comunidade, E agora nós temos aqueles que já receberam o sacramento de iniciação, estão recebendo essas catequeses mistagógicas, e agora eles vão conhecer por que eles comungaram, qual é o sentido dessa comunhão. Depois disso, diz o sacerdote, as coisas santas aos santos. Então, só quem recebia o sacramento de iniciação podia participar. Os santos são aqueles que já participam dos sacramentos. As coisas santas são as oferendas aí colocadas, pois receberam a vinda do Espírito Santo, a epiclese, pedindo para que aquelas ofertas se transformassem no corpo e sangue de Cristo. O Espírito Santo que santifica as ofertas. Santos sois também vós, julgados dignos do Espírito Santo, porque foram batizados e foram crismados. As coisas santas, então, convêm aos santos, aqueles que foram resgatados através dos sacramentos de iniciação. Lembrando que o sacramento de iniciação, já falei, é o batismo, a crisma e a Eucaristia. Esses 3 sacramentos formam uma unidade. Em seguida, vós dizeis, um é o santo, um o Senhor Jesus Cristo. Há uma profissão de fé em Jesus Cristo que eles preparam para comungar. Verdadeiramente, um é o santo, santo por natureza, porque ele é Deus, da natureza divina. Nós, porém, se somos santos,
Não somos pela natureza, porque nós não somos da divindade, né? Filho de Deus e da divindade é o Filho, né? Nós somos por participação. Nós, porém, se santos, o somos não pela natureza, mas pela participação. Participamos do batismo, participamos do mistério da morte e cruz de Jesus. Ascese e prece. Número 20. Depois dessas coisas, ouvis o cantor que, com uma melodia divina, vos convida à comunhão dos santos, né, mistérios, dizendo. Então, agora é o coro que vai convidar as pessoas para a comunhão. Na nossa tradição litúrgica, nós podemos dizer que esse coro ele vem através da antífona de comunhão, que chama as pessoas à comunhão. Qual era o chamado? Então, aqui nos dá o chamado. Provai e vede como o Senhor é bom. Eu lembro que no Salmo 33, 34, versículo 9. Eu lembro que nós também temos essa expressão, né, quando, antes da comunhão, o sacerdote eleva a comunhão e diz: provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele, né, confia. Né? Então, não confieis o julgamento ao gosto corporal. Quer dizer, você vai comer o pão, você vai sentir o gosto do pão, da farinha de trigo. Então, não confieis o julgamento ao gosto corporal. O gosto, o paladar, vai te falar uma coisa, mas para nós, aquilo que nós estamos comungando, é outra realidade. Mas a fé inabalável, porque a fé nos diz que aquele pão que nós estamos comendo, sentindo o gosto de pão, a aparência de pão, não é pão, é o corpo de Cristo. A fé nos diz que aquilo é o corpo de Cristo. Né? Pois, provando, não provais pão e vinho. Quer dizer, nós vamos sentir no paladar o gosto do vinho, o gosto do pão. Então, pois provando, não provais pão e vinho, mas o corpo e sangue de Cristo, que aqueles significam. Então, nós estamos ali diante do corpo e sangue de Cristo. Número 21. Ao te aproximares da comunhão, não vás com as palmas das mãos estendidas. Não faça isso, não. Tem muita pessoa que deixa aqui para colocar, não faça isso para receber a comunhão, não. O São Cirilo está dizendo, não faça isso. Não estenda a mão para receber a comunhão, não. Então, preste atenção. Então, não vás para comungar com as palmas das mãos estendidas, nem com os dedos separados. Mas faze com a mão esquerda, a minha esquerda é essa, um trono para a direita. Então, você vai fazer, a direita vem cá e pousa na mão esquerda. Então, é um trono para a mão esquerda. Né? Então, faze com a mão esquerda um trono para a mão direita, para receber a mão direita. A mão esquerda é o trono, a mão direita vem aqui em cima. Né? Como quem quer receber um rei, no côncavo da mão, aqui na palma da mão. Né? Espalmada. E recebe o corpo de Cristo dizendo amém. Às vezes nós vemos tanta gente vai receber a comunhão assim, vai receber a comunhão assim. E São Cirilo diz, olha, a mão esquerda faz um trono para receber a direita, você recebe a comunhão na mão direita, depois pega com a mão esquerda e comunga. Né? É assim que se deve fazer. Já é uma tradição do século IV isso aqui. Né? Ao te aproximares da comunhão, número 21, não vás com as palmas da mão estendida, nem com os dedos separados, mas faze com a mão esquerda um trono para a direita, como quem deve receber um rei no côncavo da mão espalmada. Recebe o corpo de Cristo dizendo, amém. Com segurança, então, santificando teus olhos pelo contato do corpo sagrado, tome cuida de nada se perder. Vê se não tem nenhum farelinho.
não deixar perder nada. Mas aquilo é farelo. Olha, há uma comparação. Se você tem um farelo de pão é pão. Você não come farelo de pão, você pode desprezar. Mas farelo de Eucaristia é Cristo, veio de Cristo. São João Crisóstomo, ele tem uma comparação dizendo, se você tem farelo de ouro, você tem o ouro e esse ouro deu uns farelinhos de ouro, você vai desprezar o farelo de ouro pelo valor que ele significa? Não, você vai fazer de tudo para preservar aquilo ali, que depois aquilo pode também ser derretido para poder se unir à pepita ali de ouro, Se você não despreza as coisas de valores, por que você vai desprezar o próprio Cristo? Então, não desprezar, você olhar se realmente tem alguma coisa ali, Então, ele diz, com segurança, então, santificando teus olhos pelo contato com o corpo sagrado, toma e cuida de não nada se perder. Então, vê se tem um farelinho. Se tem um farelinho, procura também comungar aquele farelinho. Pois se algo perderes, é como se tivesses perdido nos próprios membros. Diz-me, se alguém te oferece, ele também cita o exemplo, se alguém te oferece lâminas de ouro, não as guardarias com toda segurança, cuidando que nada delas se perdesse e fosse prejudicado? Então São João Crisóstomo foi de São Cirilo, que São João Crisóstomo veio depois de São Cirilo. Não cuidarás, pois, com muito mais segurança, de um objeto mais precioso que ouro e pedras preciosas? O corpo de Cristo é mais precioso que pedra preciosa, que ouro. Para dele não perderes uma migalha sequer? No 22. Depois de teres comungado o corpo de Cristo, aproxima-te também do cálice de seu sangue. Então lá a comunhão era de duas espécies. Nós temos a comunhão de uma espécie, também com essa pandemia, a dificuldade de deixar a comunhão das duas espécies. Então eles tinham a comunhão das duas espécies. E como eles faziam essa comunhão das duas espécies? Então, depois de teres comungado o corpo de Cristo, aproxima-te também do cálice do seu sangue. Não estenda as mãos para pegar o cálice, mas inclinando-te, faz um gesto de inclinação, um gesto de adoração, respeito, e diz amém. Santifica-te tomando também o sangue de Cristo. Então eles tomavam no mesmo cálice. Hoje não é muito viável, é mais fácil fazer por intuição, Santifica-te também o sangue de Cristo. E quando teus lábios ainda estão úmidos com o sangue do Cristo, roça-os de leve com tuas mãos, e com essas mãos roçar os lábios, onde foi umedecido com o sangue de Cristo, santifica teus olhos, tua fronte, teus outros sentidos. Depois, ao esperares a oração final, então depois tem que esperar o final da oração, terminando a Eucaristia. Então é um momento de você render graças a Deus, então é um momento de silêncio, de agradecimento a Deus pela Eucaristia recebida, que te julgou digno de tamanhos mistérios. 23. Conservais inviolavelmente essas tradições e vós mesmos guardai-vos sem ofensa. Então vê a santidade daquela realidade. Não vos separeis da comunhão. Olha o que ele diz. Jamais negar de comungar, jamais negar de comungar. Ele nos diz, não vos separeis da comunhão. A pessoa que se separa da comunhão enfraquece, se torna, então, uma realidade frágil para a ação do mal. Então, não, de novo, vou repetir que isso aqui é interessante. Não vos separeis da comunhão, nem pela mancha do pecado vos priveis desses santos espirituais mistérios. Se você tiver o bom propósito, comunga, a realidade do pecado está presente, naquele momento comunga. E na primeira oportunidade faz a sua confissão, mas não deixe de comungar. É o que nos fala aqui São Cirilo. O Deus da paz santifica-vos completamente. Conserve-se inteiro o vosso espírito e a vossa alma e o vosso corpo sem mancha, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
a quem a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esse é o documento que nós temos, das catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. Nós temos outras catequeses de São Cirilo de Jerusalém, que são catequeses pré-batismais, antes do batismo. Essas catequeses, chamadas mistagógicas, isto é, que revelam o mistério da nossa fé, do sacramento de iniciação, eram catequeses que eram dadas depois, né, que as pessoas haviam recebido os sacramentos de iniciação, batismo, crisma e eucaristia. Então, na semana que elas foram batizadas, no dia da Páscoa, até o primeiro domingo da oitava de Páscoa, aquela semana, eles eram preparadas por essa catequese, que São Cirilo de Jerusalém nos deixou esse itinerário. É a riqueza da nossa igreja, da nossa tradição. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face expandir-se sobre nós.